Senhor Maurício, o senhor conhece o Projeto Panamá? Sim, senhor deputado. Boa tarde, eu conheço. O Projeto Panamá é de sua autoria, sim ou não? Deputado, o Projeto Panamá é um projeto desenvolvido pela área de participações. O Projeto Panamá é de sua autoria, sim ou não? Não, deputado. Qual é o objetivo do Projeto Panamá? Deputado, o Projeto Panamá tem o objetivo de fazer a análise de 4 participações minoritárias detidas pela CEMIG em PCHs. Quais são elas? Para esclarecer para quem está nos assistindo. Peço desculpas, talvez eu não me recorde todos os nomes, acredito que sejam Guanhães, Lightyear, Pipoca e Cachoeirão. Estou falando de memória, talvez eu esteja me equivocando em algum. Onde estão localizados, perfeito, a memória está voltando. Projeto Panamá, para quem está nos assistindo, um projeto que busca vender ou liquidar participações da CEMIG de 49% nessas, são chamadas aí de sociedade de propósito específico, muito bem lembrado pelo depoente, Cachoeirão, Pipoca, Guanhães, Energia e Lightyear. Senhor Maurício, onde se encontram aqui a sigla SPES, né? Mas essas subsidiárias que a CEMIG tem participação, em qual estado? Deputado, as usinas que eu me recordo, Guanhães, na verdade, são 4 usinas que ficam na região acredito que o nome do município é Nossa Senhora Dores de Guanhães. É só responder para mim em qual estado se encontram essas usinas. Que eu me recorde, Guanhães fica aqui em Minas Gerais, Lightyear fica no estado do Rio de Janeiro, Pipoca e Cachoeirão em Minas Gerais. 3 em Minas Gerais e uma no Rio de Janeiro. Obrigado pela resposta. Só para a gente, então, trazer essa informação, que eu acho que ela é extremamente importante, que ela contraria o discurso que a gente tem ouvido o tempo todo, de que a CEMIG ela investiu fora do Estado. Interessante que, quando se fala que investiu fora do Estado, ninguém fala qual o governo e qual foi o governador. Eu nunca ouvi isso da boca do governador nas suas participações, quando ele vai falar desses investimentos fora do Estado de Minas Gerais. Esse processo de desinvestimento, nobre relator, presidente, está acontecendo aqui exatamente em Minas Gerais. E aqui eu trago algumas informações, até para contextualizar, e a gente perguntar ao senhor Maurício, que tem uma função importante dentro desse processo. As análises econômicas financeiras foram apresentadas por um estudo da MEA, que é sigla de Mergers and Acquisitions, ou fusões e aquisições, buscando desvalorizar exatamente essas usinas, que são chamadas também no mercado de sociedade de propósito específico. Só que houve extensão de outorga, melhorando altamente o rendimento dessas usinas que foram mencionadas, desses empreendimentos que a CEMIG, repito, tem 49% de participação. Alguns estudos recentes também demonstram que, a partir de 2018, havia um prognóstico, uma análise de que a energia no mercado livre baixaria o seu custo. O que aconteceu foi o contrário. De 2018 para cá, nós vimos aí o preço da energia alcançando valores extraordinários. Então, essa premissa ela não é válida para estudos de fluxo de caixa futuro das empresas. Aí a gente tem, então, a extensão das outorgas, que já foi concedida pela ANEEL. Pipoca, para se ter ideia, mencionada pelo depoente, conseguiu 7 anos. Cachoeirão conseguiu 11 anos. Então, a pergunta é, sendo assim, senhor Maurício, já que a gente tem, vamos repetir aqui para quem está nos assistindo e para os deputados entenderem, já que a gente tem usinas que são rentáveis,
negócios que são rentáveis dentro de Minas Gerais, quais os interesses em se desinvestir nesses negócios, notadamente lucrativos, com outorgas longevas e que estão, na sua maioria, localizados em Minas Gerais? Deputado, esse projeto foi constituído porque a CEMIG recebeu o direito de exercer a opção ou de preferência ou de venda conjunta sobre 2 desses ativos, em função de uma transação que foi desenvolvida pelo sócio que tem a participação remanescente. E havia também uma necessidade de fazer o estudo das outras PCHs que tinham uma situação parecida, e isso foi feito com base na análise do portfólio da CEMIG de PCHs com participação minoritária. Os estudos econômico-financeiros, eles são feitos considerando as condições dos contratos de concessão e os preços de mercado. Os preços de mercado são estudos específicos feitos pela diretoria de comercialização, que em algum caso pode inclusive solicitar o apoio de consultores externos. Não foi essa a motivação do projeto. Dentro desses consultores externos, foi contratada a empresa Itaca Assessoria Financeira Limitada. O senhor confirma? Sim, senhor. Por inexigibilidade estatuária, certo? Sim ou não? Perfeito, deputado. Ela foi contratada para executar esse projeto nessa modalidade. Tal proposição veio através da PD 024/2021, de 26 de janeiro de 2021. Gostaria que a nossa consultoria pudesse consultar, pesquisar se a gente consegue ter acesso a esse documento, a PD 024/2021, de 26 de janeiro de 2021. A pergunta técnica para a gente entender: quantas assinaturas de diretores estatutários são necessárias para validar uma PD como essa? Deputado, uma proposta de deliberação precisa apenas ser encaminhada para a área de governança, mas uma proposta de deliberação não representa nenhuma decisão. Todas as aprovações de proposta de deliberação, que seja de meu conhecimento, né, considerando as regras de governança, ela precisa ser aprovada pela diretoria executiva. Além do senhor, quais os outros diretores que assinaram essa PD 024/2021 conjuntamente? Eu peço desculpas, deputado, eu não me recordo especificamente desse documento. Nós vamos ter acesso, então, aí? Vamos pedir esse acesso? É do nosso conhecimento que a Light publicou fato relevante em 9/12/2021, que vendeu suas participações nas PCHs de Paracambi, Senhora do Porto, Dores de Goiânia, Jacaré e Fortuna 2, e informou que a CEMIG não exerceu seu direito de preferência. Foi a sua equipe que conduziu essa análise? Deputado, a análise dessa operação foi feita pela CEMIG-Par, com a participação da área de comercialização, jurídico, financeiro e da área técnica de geração e transmissão. Então, a sua equipe também participou da condução dessa análise. Qual que era a recomendação das áreas técnicas? Deputado, houve recomendações de áreas técnicas com relação às especialidades de cada área. Eu não sei se eu saberia aqui lhe repetir. Da sua área, especificamente. Do ponto de a área de participações, deputado, ela é responsável pela análise econômico-financeira. Do ponto de vista econômico-financeiro, foram encontrados diversos cenários e não era claro se havia uma conclusão sobre exercer ou não algum dos direitos, porque as usinas têm muitos pontos de incerteza. É isso que foi identificado na análise. Qual foi o resultado das análises de negócio? Desculpa, deputado, as análises não foram conclusivas sobre a conveniência de exercer... Tá ok. Então, por qual motivo a CEMIG não exerceu o direito de preferência dessa oportunidade de negócio?
Mais uma vez. Essa deliberação, deputado, ela é tomada pelo Conselho de Administração da companhia. E o Conselho de Administração da companhia, que eu me recordo, ele recebeu, inclusive, uma orientação do acionista controlador. Nós temos informações, senhor Maurício, que as taxas de retorno dos negócios em desinvestimento são bastante atrativas. Vejamos alguns exemplos. A usina de Pipoca, aproximadamente 15% da taxa de participação, Cachoeirão, 19,5%, Taesa, 20%. Em contrapartida, a empresa está investindo em novos negócios com taxas de retorno bem menos atrativas. Vejamos alguns exemplos que estão em construção. Por exemplo, Três Marias, 9,66%, a ampliação da participação na PCH de Poço Fundo de 11%. Dentro desse contexto, o senhor concorda que está havendo uma clara destruição de valor dentro da empresa? Deputado, de um ponto de vista técnico, eu não consigo concordar com essa afirmação. O senhor conhece Salim Matar? Deputado, eu tive algumas reuniões com o senhor Salim Matar através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Qual que é a função dele no governo de Minas Gerais? Deputado, que eu me recordo de cabeça, ele é assessor especial do governo para desestatizações. Acredito que seja esse o cargo dele. Qual que é a participação dele do Comitê de Desestatização em todos os processos de desinvestimento em andamento na CEMIG? Não sei se eu entendi a pergunta. Não existe um comitê de desinvestimentos. Existe um comitê de desestatização dentro do governo do Estado, da qual ele, Salim Matar, se colocou como voluntário. Aquilo que ele não conseguiu exercer no ministério que foi criado no governo federal, ele veio para fazer no discurso aí, do governo, que a gente respeita a questão ideológica, mas está aí. Então, existe um comitê de desestatização. Minha pergunta é simples. Esse comitê de desestatização atua na CEMIG no processo de desinvestimento, da qual a sua área tem acesso, da qual a sua área é um ponto que eu vou chamar de nevrálgico importante? Sim ou não? Deputado, a CEMIG é vinculada à sede. Todos os relacionamentos que eu presenciei com o governo, com o acionista majoritário, foram através da sede. Existe o conselho, é de meu conhecimento, né, que existe o Conselho Mineiro de Desestatização. Algumas operações foram submetidas ao Conselho Mineiro de Desestatização. Então, o senhor está dizendo para nós que esse Conselho de Desestatização, da qual atua o seu Salim Matar, tem hoje, então, uma participação em decisões no interior da CEMIG. É isso? Sim ou não? Deputado, algumas operações foram apresentadas... Sim ou não? Eu peço desculpas, a informação que eu tenho é que algumas operações, foram apresentadas ao CMD, ao Conselho Mineiro de Desestatização, e o CMD emitiu orientações para os representantes da CEMIG no Conselho de Administração, que deliberaram sobre aquelas operações. Vamos entender, então, como um sim. Né? Sobre as inexigibilidades, escritórios jurídicos para a CEMIG-Par, minhas últimas perguntas aqui, presidente. Olha aqui, senhor Maurício, é impressionante a quantidade de inexigibilidade de licitação para contratação de pareceristas. Vou citar algumas contratações de pareceres jurídicos realizados pela CEMIG em 2021, aplicáveis à diretoria do senhor. Araquém de Assis, Sociedade Individual, R$ 75 mil. Heleno Torres Advogados Associados, R$ 143 mil. Tavares Guerreiro Advogados, R$ 350 mil. França Nunes Pereira e Laguardia Advogados, R$ 950 mil. Serrão, Sociedade de Advogados, R$ 360 mil. Barbosa, Muniski e Aragão, R$ 200 mil. Nelson Exiric Advogados, R$ 260 mil, dá um total
de 2.338.000 de contratação de pareceristas. Quem escolhe o parecerista? Como que isso funciona na CEMIG? Deputado, o senhor mencionou serviços jurídicos, né? Os projetos desenvolvidos pela área de participações, bem como algumas das próprias participações, têm diversas necessidades, dentre elas a necessidade de algumas análises jurídicas. Todo esse processo, a gestão das necessidades jurídicas e a contratação de assessores jurídicos externos é feito pela área jurídica. Então, quem é responsável por todas essas contratações de pareceristas na sua área seria o senhor Eduardo Soares, diretor jurídico que fica incumbido dessa atividade. Perfeito? Sim, senhor deputado. Obrigado. O senhor já ouviu falar sobre fábrica de pareceres? Os órgãos de controle têm uma luta constante contra as contratações infundadas de pareceristas por meio de inexigibilidade de licitação. Há casos comprovados em que essas contratações foram mecanismos para desvio de verbas públicas e geração de caixa 2 para campanhas políticas. Normalmente, o chamado agente fraudador extrapola o uso de termos técnicos e a defesa pela urgência na contratação, para que um parecerista seja contratado por inexigibilidade de licitação. O que o senhor pensa a respeito? Na CEMIG, temos uma fábrica de pareceres? Não, senhor deputado, o que eu sei é que são necessárias algumas análises jurídicas e as contratações são feitas sempre seguindo os procedimentos aplicáveis da companhia. Presidente, eram essas as minhas perguntas.